Olá, meu nome é Gabriele e junto com a Daniela, com a Júlia, com a Kelly e com a Tatiane, vim falar a respeito dos ascomicetos filamentosos. Agora falando uma breve introdução geral sobre os ascomicetos, eles formam o asco, que é uma estrutura produtora de esporos. O principal modo de reprodução dos ascomicetos é o assexuado, sendo então o brotamento nos seres unicelulares e por esporulação nos pluricelulares, que na extremidade das hifas vão formar os conidióforos. Os conidióforos são estruturas que formam os esporos, que são denominados de conídeos. Nesse grupo dos ascomicetos, a gente encontra as leveduras, os fungos, que produzem a penicilina, por exemplo. Alguns desses eles se associam a algas e vão formar os líquens, e alguns atacam os cereais, como os do Clavifes purpurea. Agora eu vou falar a respeito da reprodução assexuada e posteriormente a minha colega Kelly vai dar continuidade falando a respeito da sexuada. Então aqui nós temos a ilustração da assexuada. Na etapa 1, a hifa produz o conidióforo, que é a estrutura especializada formada por hifas simples ou ramificadas, de onde são originados os conídeos. Na etapa 2, os conídeos, que são os esporos, são liberados do conidióforo. Então, aqui na etapa 3, o conídeo ele germina para produzir a hifa. Na etapa 4, o micélio vegetativo se desenvolve. O que seria esse micélio? Micélio é o nome que se dá ao conjunto de hifas emaranhadas de um fungo. Já o micélio vegetativo é a parte que corresponde, no caso, à sustentação, à absorção de nutrientes e se desenvolve no interior do substrato. Oi, eu sou a Kelly. Eu vou falar agora um pouco sobre a parte da reprodução sexuada desses fungos. Então, lembrando que a reprodução sexuada ela é caracterizada pela formação dos esporos, que seriam também chamados de ascósporos. É nessa fase da reprodução que vai acontecer o encontro das duas células haploides, que seria N mais N, N mais N, né? Que também podem ser chamados de duas linhagens diferentes, que é o mais e o menos. Então, o micélio vegetativo ele vai se desenvolver e aí vai ocorrer a plasmogamia, que é quando essas hifas haploides, que são de dois micélios diferentes, elas vão se encontrar e se fundir. E após isso vai ocorrer a cariogamia. A cariogamia é a união desses dois núcleos em si, formando 2N. Depois vem a meiose seguida da mitose. Que é a meiose, ela vai ocorrer no asco, que é o zigoto, e os 4 esporos haploides que forem formados, eles vão passar por uma divisão mitótica depois e vão gerar 8 ascósporos, que são os esporos sexuados, né? E aí, isso vai ocorrer internamente a parede do asco, que o asco, lembrando, ele é uma estrutura em forma de saco, e é muito por isso que também os membros desse filo, eles também são chamados de fungos de saco. Então, depois disso, o número 8, que é quando o asco ele vai se abrir e liberar esses ascósporos, e depois, o número 9, os ascósporos eles vão germinar e vão produzir novas hifas. Meu nome é Julia Pereira e eu vou falar um pouco sobre o fungo que causa essa doença, o Microsporum canis, né? Então, o Microsporum canis, ele é o tipo mais comum de micose em cães e gatos, causada por fungos e que pode ser transmitida para humanos e é classificada como uma dermatofitose. Dermatofitose seriam, então, doenças causadas por fungos. É uma infecção comum dos tecidos queratinizados e semiqueratinizados, então acomete o extrato córneo da pele, unha e pelo, e é um tipo de micose superficial e responsável por cerca de 30% dos casos de infecção por fungos em humanos. O contágio ele acontece com o contato direto com o animal. Ocasionalmente, cães e gatos são os principais transmissores da doença e recebem o fungo normalmente no banho e tosa, devido ao uso de materiais para o serviço que estão infectados.
Embora sejam afetados pelas doenças, os gatos costumam ser assintomáticos, ou seja, não apresentam nenhum sintoma. Já os cães é que têm mais a propensão ao aparecimento de sintomas. Aqui a gente consegue ver a imagem do Microsporum canis. Nessa imagem, ele está crescendo na borda da lamínula de uma preparação de cultura de lâmina. Aqui, de novo, Microsporum canis, em grande quantidade. E aqui a gente consegue ver o Microsporum canis numa aproximação maior. Então, como característica, ele tem a superfície áspera e com extremidade em forma de botão. E aqui, igualmente, né, superfície áspera com bordas de botão. Então, nas últimas décadas, os cães e gatos passaram a fazer parte das famílias. Eles estão mais próximos dos seus proprietários e dividem os espaços mais íntimos da casa, além da estreita relação de carinho. Devido a este contato mais próximo, a possibilidade de contágio dos proprietários, em especial crianças, idosos e pessoas com algum tipo de imunossupressão, se torna muito maior. Sabe-se que os esporos, que são a forma contaminante, são extremamente resistentes e podem sobreviver por períodos superiores a 1 ano no ambiente, o que torna a dermatofitose uma doença considerada de elevado contágio. Por ser uma doença de fácil contágio, é comum ocorrer surtos de Microsporum canis. Tendo em mente isso, vou citar alguns surtos referentes a esse fungo encontrados em um artigo chamado Surtos Interespecíficos de Dermatomicoses por Microsporum canis e Microsporum gypsum. Bem, o primeiro surto ocorreu em uma clínica veterinária. Foram encontradas lesões características de dermatomicose em um felino fêmea, adulta e sua ninhada. A seguir, apareceram lesões semelhantes em um cão hospedado na clínica com cerca de 4 anos de idade. E, posteriormente, 2 funcionários adultos contraíram a doença. Na imagem ao lado, a gente vê lesões na pele de um gato persa. O segundo surto ocorreu em um felino adulto fêmea e os seus 2 filhotes apresentaram lesões. A seguir, 2 crianças, um adolescente e um cão e também um macaco gibão residentes no mesmo local tiveram quadro característico. E nessa próxima imagem aí a gente vê, né, um cão filhote com as lesões cutâneas. E aqui também um Yorkshire com descamação na pele e também lesões. Olá, meu nome é Daniela Stank e vou falar um pouquinho sobre as causas, então, dessa micose. Ela é uma infecção que é transmitida principalmente pelos animais, quando há contato direto com a micose, principalmente os cães e os gatos, que são os principais reservatórios, sendo que os cães apresentam lesões cutâneas e nos gatos, às vezes, essas lesões não estão presentes ou são menores, o que dificulta o controle epidemiológico. Ela pode ser passada, então, tanto de um animal para outro, como também para os humanos. E, além disso, a transmissão também se dá pelo compartilhamento de objetos. Os indivíduos, eles tendem a não desenvolver essa micose com muita facilidade, mas alguns fatores que contribuem para ela se estabelecer são a umidade na pele, a perda da barreira cutânea, fatores genéticos e a imunidade do hospedeiro, assim como também os comportamentos e a higiene, né, desses hospedeiros. O fungo, ele é capaz de invadir tecidos queratinizados, e a penetração do agente, ela ocorre após o contato, né, com organismos suscetíveis. Então, as hifas, elas vão penetrar no tecido pela ação de enzimas produzida pelo dermatófito, ou também pelas aberturas do folículo. E então, elas vão se estabelecer ali e desenvolver a micose. Meu nome é Tatiane Martins, eu vou falar um pouco sobre os sintomas. Então, quando o paciente é infectado pelo fungo, ele vai apresentar erupções cutâneas, que são essas bolhas, onde caso essa bolha se romper, pode formar essa lesão circular de cor avermelhada na imagem ao lado. Essa lesão ela vai afetar o pelo do animal, fazendo com que ocorra a queda do pelo. E essa inflamação e descamação vai ocorrer também, e coceira intensa no animal. Na imagem ao lado a gente vê um felino com essa descamação e inflamação no local do tecido. Aqui são as referências.